Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Capricórnio. É uma leitura temporal geralzona pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, sem precisar forçar nada. Isso é muito importante, tá? Se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista também as leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal, interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente, compartilha, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá? Capricórnio, assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora e a gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha então a sua leitura vendo o possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Capricórnio, então, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Capricórnio precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor? Arcano maior, os namorados, energia de Gêmeos. Pode estar lidando com alguém ou de repente tem forte no mapa, né? O arcano maior, os namorados, que pode representar a paixão, tá? Pode representar as escolhas, triângulos amorosos. Vamos ver mais aqui. Cara, um 10 de paus. Então, independente de ser paixões, ser escolhas, ser triângulo, tá? Fala muito de ser uma coisa pesada, como que se fosse um fardo ter que conviver com isso, né? E é verdade, às vezes a gente tá em uma situação que envolva outra pessoa ou não, tá? E, por mais que tenha ali uma paixão nossa, a gente começa a identificar que aquela situação, ela tá já pesada para nós de conviver com aquilo, né? De repente, um caso de escolhas, escolhas muito difíceis de serem tomadas, sabe? Olha o arcano maior, o eremita, que representa esse lance da sabedoria, né? Porque, independente de qual é a sua situação ou em qual área da vida isso aqui venha se aplicar, se estiver ressoando para você, né? É evidente que as leituras aqui podem se encaixar em setores de amor romântico, trabalho, amizade, família, questões pessoais, tá? Mas seja o que é essa sua situação, que abre com o arcano maior os namorados, né? Energia de Gêmeos, então de repente algo relacionado às paixões ou a escolhas que você tenha que fazer, triângulos amorosos, né? De repente também, mesmo que isso seja um fardo, cara, a nossa sabedoria clama por ser usada nas situações que são representadas pelo 10 de paus, que são as dificuldades, vamos assim dizer, numa linguagem mais aportuguesada, né? Só que é interessante porque o 10 de paus, ele narra o fechamento de um ciclo de dificuldade, né? Então, será que de repente, para que a etapa de dificuldade da minha vida se encerre, eu também não preciso tomar uma escolha, né? Porque o 10 de paus, por mais que ele fale
dessa finalização, desse momento onde as coisas difíceis estão se encerrando, ele também pede que uma ação da nossa parte seja tomada para que seja um facilitador do fechamento dessa situação difícil, tá? Que envolva paixões, escolhas, triângulos ou o que quer que seja para você, né? E nesses momentos a nossa sabedoria ela é fundamental, tá? Porque o arcano maior, a energia do signo de Virgem, conta muito para nós essa questão de eu me tornar sábio na medida em que eu vou cursando a minha trajetória, né? Então, no decorrer da minha caminhada pela vida, se eu não for me transformando num sábio, né, numa pessoa com sabedoria, onde através das escolhas, de tudo aquilo que eu vivo, eu consiga sintetizar numa sabedoria para mim, a gente está perdendo essa nossa oportunidade de aprendizado com a experiência. Porque se a gente reparar no eremita, ele tem esse manto, que é o próprio indicador de pessoas que alcançaram a sabedoria. Ele tem o cajado, né, que toca a terra, mas também aponta para o céu no mesmo momento, que diz para nós sobre essa busca da verticalização, né? Nem tudo é a respeito do horizontal, do plano terreno, da materialidade das coisas, né? E ele tem a lanterna, que o guia no decorrer da trajetória. É a lanterna que emite a luz também da sabedoria. É a lanterna que emite a luz, que clareia as nossas ideias para que eu possa tomar boas escolhas, para que eu possa analisar as minhas paixões. Em um caso de triângulo, para que eu possa analisar se isso é viável ou não para mim. E é claro, eu não estou aqui para julgar ninguém, tá? Cada um vive daquilo que sente que é melhor para si, desde que também consiga lidar com a consequência dos atos, das próprias escolhas, das próprias paixões, de tudo aquilo que o impulsiona, né? A gente pode medir o tamanho de um ser humano baseado em tudo aquilo que atrai a atenção dele, tudo aquilo que o prende, tudo aquilo que o fascina, né? As músicas que ele ouve, os costumes que ele tem. Então, baseado nessas questões da pessoa, a gente pode medir o tamanho e a quantidade de evolução, o progresso que ela já fez na jornada dela, tá? O eremita, uma lição importante dele é que se antes ele tinha alguma muleta emocional, né? Então, às vezes eu estou num relacionamento por uma carência, por uma ausência, né? Me coloco em situações de triângulos amorosos porque é o que tem para mim naquele momento. Tenho paixões pequenas porque eu também tenho essa necessidade de afeto. Enfim, a gente vai gerando uma série de muletas na nossa vida que vão deixando com que a nossa jornada evolutiva fique cada vez mais lenta. Então eu preciso abandonar as muletas e transformar ela num cajado. Assim como é a mensagem até enigmática proposta pelo eremita, né? Olha aí no fundo do maço, um 3 de espadas. O 3 de espadas é uma carta que ela traz consigo um sofrimento muito grande, porque é um arcano que fala para nós a respeito das traições, das mentiras, dos enganos, tá? E nem sempre tudo isso precisa estar relacionado a outra pessoa diretamente. Eu também posso viver 3 espadas sendo uma pessoa solitária, sozinha, solteira, né? Onde eu cometo a atrocidade da traição própria de mim para comigo mesmo, as mentiras que eu conto para mim. Então, tudo isso vai se tornando questões que se enraizam dentro de nós. E quando é o caso do envolvimento de uma outra pessoa, porque sua leitura já abre com o arcano que pode representar as paixões e também os triângulos amorosos, a gente tem que usar dessa sabedoria que a gente está falando aqui do eremita para poder fazer boas escolhas, né? Porque eu não posso, por toda a minha vida,
permitir com que eu me coloque ou viva em situações que são representadas pelo 3 de espadas. Porque senão eu preciso analisar o que é que de fato eu estou fazendo aqui. Né? Olha aí, ó, mais uma carta de dificuldade, o 2 de ouros. A minha vida parece que é um malabarismo eterno, sem fim, aonde eu tenho que ficar nesse movimento de para lá e para cá para que eu possa me sustentar dentro de alguma situação. É desafiador, no mínimo, tá? Mas não desliguem agora, né? Vamos ver o conselho do tarô cabalístico nessa situação, né? Se, é claro, tiver fazendo um sentido para você. Não é toda semana que a leitura cai como uma luva para nós, né? Mas o fato de não servir para nós não quer dizer que não vai servir para uma outra pessoa que está assistindo. Sete de copas invertido é um lance assim, meu, chega de ilusões, né? Talvez toda essa possível dificuldade, né, narrada pelo 10 de paus aqui, esse momento de fardo e de situações que é difícil continuar sustentando, tenham sido criadas na minha vida por intermédio das ilusões. Né? Um 7 de copas invertido pode narrar circunstâncias de dificuldade de sair daquela situação. Ainda mais embaixo dos namorados, que é a carta que fala das paixões, das escolhas, dos triângulos. É um pajem de paus, embaixo do 10 de paus. Uma situação que quando depende do outro, né, não que dependa, mas se a gente estiver falando nessa leitura e a sua situação envolve outra pessoa, possivelmente se ele está lidando com uma pessoa que ela tem uma imaturidade muito grande, né? E aí sim, essa questão de maturidade, e mais uma vez, não julgando, tá? Mas um exemplo, pessoas que se envolvem em triângulos amorosos, ela tem uma imaturidade afetiva muito grande. Porque o pajem de paus, que é o fogo de palha, é uma pessoa que não se contenta com o que tem. E acredita que precisa buscar ou ter envolvimentos com mais pessoas além daquela que já está. Né? E aí, como cai embaixo do 10 de paus, todo o sofrimento é pautado em cima de algum tipo de infantilidade, que é impulso dos desejos, das paixões, né? Das escolhas mal feitas. Energia de Áries, Leão e Sagitário, aqui caso, né, significa alguma coisa para você. Virgem, Gêmeos. A roda da fortuna é invertida. Embaixo do eremita, enquanto eu não souber usar essa sabedoria, que, independente de se falar, mas eu não tenho conhecimento sobre essas coisas e qualquer outra coisa que seja, eu penso que essa sabedoria do eremita é algo que está dentro de nós. Eu penso que todo ser humano tenha dentro de si uma sabedoria que precisa ser escavada e descoberta. E, uma roda da fortuna invertida é aquela questão, e na minha vida causa essa sensação de que as coisas não se movimentam, não ganham desfechos, resoluções, não se resolvem. Né? Pelo contrário,
dá a entender que eu tenho mais momentos desafiadores na minha existência do que propriamente momentos que são fortuna, que são momentos de sorte, momentos prazerosos, né? Então, uma maneira de eu conseguir fazer essa mudança, porque a Roda da Fortuna fala de mudança também, é eu usar essa sabedoria que está dentro de mim, em algum lugar deve estar, tá? E conseguir usar ela nas escolhas, né? Na própria medição do meu tamanho em relação à minha jornada evolutiva. Porque se eu não uso, eu caio num lugar muito perigoso que é chamado de mediocridade. Então eu vou vivendo a minha vida da maneira que dá e acabo perdendo o controle real da minha vida, da minha existência. E por vezes eu coloco isso na mão de outra pessoa, né? Olha aí a torre embaixo, no fundo, né? Então, ao meu entender, Capricórnio, é alguma situação que para você tem um desejo, tem uma paixão ali envolvida, né? Independente de ser triângulo ou não, muito embora isso esteja muito forte na leitura, não é sempre que é isso a sua situação, né? Pode ser uma paixão, uma escolha que você tenha dificuldade de fazer, como a gente narrou, mas é como que se precisasse entender que esse algo que aí tem então uma paixão, um desejo da sua parte, chegou no fim, sabe? Tá insustentável. Se continuar insistindo nisso daí, pode gerar uma catástrofe. Que a torre é um indicativo de que, as coisas ou melhoram ou virão de mal a pior. Consegue entender? Então tem que ter alguma coisa que parta de você, uma atitude, uma escolha, para que as coisas possam mudar, né? Porque se deixar na mão do relativismo, vamos vivendo assim, vamos ver o que vai dar, provavelmente o que vai dar é torre, tá? E como está no fundo do deck, uma energia que vem de fora, então pode ser que ainda não tenha se manifestado para você. Daí você tem oportunidades, né? De resolver a sua situação sem precisar passar por uma torre. Mas aqui é muito mais um lance, cara, de você assumindo as atuais e eventuais situações da sua vida e conseguindo, através da sua sabedoria que está dentro de você, você tem uma sabedoria, por mais que você se negue a aceitar, usar ela, tá? Para tomar decisões, fazer boas escolhas, mesmo que esse algo seja envolto de grandes emoções e grandes prazeres, tá? Vamos ver com tarô maçônico para a gente fechar a sua leitura, por favor. É como se aqui a melhora ou a saída de uma situação que você não aguenta mais, né? Como a gente narrou com o 10 de paus, também dependesse aqui de uma atitude que você não toma. Ou de uma reflexão que você não tem. Ou de algo que precisa ser aceito e você se nega a aceitar. E é assim, tá, Capricórnio? Mais uma vez eu vou repetir, porque às vezes a gente esquece isso no decorrer da leitura, tá? As leituras, então, podem ser adaptadas para situações de amor romântico, trabalho, amizades, famílias, questões pessoais, tá? Se você sentir se a leitura ressoar com você, em qual área da vida que conversa? Um desfecho então para Capricórnio, por favor. Cara, um rei de copas e uma rainha de espadas.
Eu vejo muito uma questão aqui, com esse rei de copas principalmente, de uma autovalorização muito grande que começa a existir na pessoa que ampliou a sua consciência em relação a tudo isso que a gente está falando, tá? Lembra aquele lance que a gente conversou de ter muletas, né? De ter bengalas, seja afetiva, seja por qualquer questão que for, né? Esse rei de copas, ele vem mostrar no desfecho a pessoa que adquiriu um amadurecimento, tá? E começa a partir então de um entendimento maior sobre as coisas, ter esse lance de se colocar mais em primeiro lugar, né? De se respeitar e assim não se coloca em situações duvidosas ou situações que são impulsionadas apenas pelo prazer momentâneo. Eu vejo isso no Rei de Copas, esse adquirir amadurecimento. Independente da sua idade, do quão novo ou velho você se julgue ser, quando se fala de amadurecimento, nunca é o suficiente. A gente tem que sempre buscar cada vez mais, né? Para que o corte de tudo aquilo que não convém a você seja cortado, seja eliminado, né? A Rainha de Espadas, ela fala de sofrimento feminino que aconteceu por situações do passado. Então isso me remete muito a essa questão de, eu corto agora essas situações. Mesmo que eu tenha sofrido muito, elas vão se tornar um passado para mim, porque eu determino, né? A Rainha de Espadas cortando as situações que não são convenientes. Pode ter sido conveniente em algum determinado momento? Pode ter sido, agora não é mais. Tá? Uma por conta desse amadurecimento que a gente narrou do Rei de Copas e por conta dessa racionalidade, dessa inteligência da Rainha de Espadas que através de uma reflexão muito profunda, né, consegue ganhar essa questão da consciência e fala, não, isso aqui já não serve mais para mim. E corta pelo saudável bem-estar, né? É o enforcado. Então, no desfecho, né, para quem ressoou a leitura, para quem sentiu que a leitura serve, possivelmente no desfecho vai acontecer isso, tá? Após entender toda a situação, assumir, né, para si, ganha esse amadurecimento, ganha essa consciência para cortar as situações e acaba vendo as situações por um outro ponto de vista. Sai daquela estagnação. Se antes não tinha força, agora tem força. Porque mudou o seu ponto de vista em relação às coisas, né? Teve o amadurecimento, a expansão da consciência, o que permitiu ver por uma outra ótica, por um outro ponto de vista. Entendeu que aquilo não servia e buscou a mudança, né? Porque olha só, cá embaixo da roda da fortuna invertida. E um 10 de espadas, que daí sim é a finalização da tristeza, dos momentos de dificuldade, tá? É o que vem a acontecer para você. É um desfecho muito bom em relação ao decorrer da leitura desde o início, né? Que veio muito desafiadora, mas um desfecho, quem segue, né, essa proposta colocada pelo tarô, possivelmente vai se dar muito bem e vai acabar tendo uma resolução, um desfecho muito positivo, né, da eventual situação que esteja vivendo, independente de qual área for. Tá? Espero que você tenha gostado. Olha só, justiça, né? Talvez ter essa sacada toda que a gente conversou seja a justiça que você busca para você mesmo. Energia de Libra, Câncer, Escorpião e Peixe, Gêmeos, Libra e Aquário, Peixes bem forte, Gêmeos, Touro, Leão, Escorpião, Aquário, Áries, Leão, Sagitário e Virgem. Tá bom? Espero que você tenha gostado, mais do que ter gostado, espero ter ajudado alguém de alguma maneira, né? Um incentivo, um auxílio, um abrir de olhos para quem precisa, qualquer tipo de ajuda, tá? Minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo uma, eu já me sinto completamente satisfeito.
Se for novo no canal e gostou, inscreva-se então para ajudar a gente a continuar a crescer. Curta, comente e compartilha se lhe for possível. E a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte e até logo, Capricórnio.